Aquilo que eu estive a ler em vários artigos, nós durante uma menstruação, ou seja, durante um ciclo, uma menstruação, perdemos mais ou menos o equivalente a menos de meio copo de água. Portanto, isto aqui tem imensa capacidade. Sem mais demoras, vamos então quebrar aqui o tabu e responder às tuas dúvidas sobre o uso do copo menstrual. Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como já puderam ver pelo título, hoje vamos falar do copo menstrual. Eu comecei a usar há algum tempo, tenho feedback para vos dar, foi um tema que suscitou muita curiosidade e muitas dúvidas no Instagram. Se ainda não me segues no Instagram, segue porque assim podes participar também nestes vídeos. Eu decidi colocar uma caixinha onde puderam fazer as perguntas e por isso estou aqui hoje para vos responder a todas as dúvidas. Se gostas deste género de vídeos, não te esqueças de deixar um like, subscrever o canal. E sem mais demoras, vamos então quebrar aqui o tabu e responder às tuas dúvidas sobre o uso do copo menstrual. Então, como eu disse, eu tenho aqui algumas perguntinhas que vocês fizeram. Vou tentar não ser muito repetitiva porque também há muitas dúvidas que são as mesmas, mas vamos lá começar. Para que serve? O copo menstrual é uma opção para utilizares durante a menstruação, ou seja, ao invés de usares um tampão ou um penso, podes usar o copo menstrual. É uma opção que já existe no mercado há algum tempo. No entanto, como causa assim um bocadinho de receio e de certa forma também um bocadinho de medo, foi uma opção que eu demorei muito tempo até experimentar. Até que encontrei esta opção, assim, eu só vou falar desta marca que eu conheço porque eu nunca experimentei outra marca e portanto é muito focado no que eu tenho. Mas até que eu encontrei esta opção e senti-me confortável desde o primeiro instante, então nunca mais deixei de usar. Portanto, para que serve? Para substituir um tampão, um penso, que by the way, não sei se sabes, mas durante a vida de uma mulher em que tem menstruação, em média usamos 12.000 pensos, tampões ou pensos e tampões, portanto 12.000 é imenso, enquanto podem usar um copinho destes. Onde compraste e quanto custou? Então, este aqui é o da Anna Cycle, eu estive a ver mesmo agora para ver mais ou menos os preços porque eu já o tenho há algum tempo e pelo que percebi vocês podem adquirir em farmácias, não sei se é só online ou também se há em farmácias físicas porque eu recebi em casa. No entanto, o preço depende muito porque eles têm uns kits super interessantes que eu vou mostrar também que foi assim que eu recebi. Portanto, este copo, neste kit que eu estou a falar em específico vem o copo que tem este fiozinho adiante já que perguntaram se eu não o corto e para que serve. Este fio, estão a ver quando usam um tampão, o fio serve para vocês localizarem onde é que está o tampão. Eu não o cortei por isso mesmo, porque eu sinto mais segura se puder encontrar o fio para ter aquela noção de que não perdi o copo dentro de mim, que segundo a marca, porque eu estive a ver agora o site, não é possível perdermos o copo se ele estiver bem colocado, claro, porque adapta-se bastante bem às paredes. Mas pronto, tem aqui o fio, portanto o copo vem este e vem outro, vem dois copos se vocês escolherem o kit que eu escolhi. Vem também um aplicador, que no meu caso eu não uso, mas vocês podem aplicar com aplicador, passando a redundância, como se fosse um tampão. E vem também este copo esterilizador, que vocês usam para esterilizar o copo a cada menstruação. Portanto, depende muito do kit que vocês escolherem. No meu caso vêm dois copos, como eu já disse, que dá imenso jeito, imaginem, e isto para responder também a mais uma pergunta, quando eu estou fora de casa, eu posso levar sempre um dos copos dentro desta caixinha, na carteira, se não tiver a oportunidade de lavar o outro copo, e assim tem sempre outra opção. Mas eu acho que um destes kits custa à volta de 30€, se bem que não querem induzir ninguém em erro, mais vale vocês procurarem também, mas compensa muito, porque este copo em específico acho que dá mais ou menos para 10 anos. Ou seja, 30€ em 10 anos, aquilo que vocês poupam em pensos e tampões é absurdo. Respondendo à pergunta de não cortas o fio, que eu já estava aqui a falar, eu estive a pesquisar e vocês podem cortar o fio, têm que deixar pelo menos estas 3 bolinhas que estão logo aqui a seguir ao copo, mas podem cortar o fio mediante a vossa vontade e aquilo que consideram necessário para vocês. Eu nunca cortei e sinto-me confortável assim. Quando o retiras não derrama? Não, porque vocês têm que, isto podem ver, eu vi um tutorial como colocar este copo. Vocês, quando o tiram, é suposto apertarem, é suposto encontrarem o copo, apertarem, porque aquilo supostamente está em vácuo, não sei se é assim que se chama, mas está a fazer ali uma pressão, e vocês apertam e retiram. Então, claro que se o tirarem com cuidado, é provável que fique alguma coisa nos dedos, se estiver muito cheio, mas não derrama, não é assim
nada de especial. Se o tirarem, se apertarem, se o tirarem assim, ele não derrama, só quando vocês o despejarem na sanita ou no lavatório, como preferirem. Ao tirar o copo da vagina, o sangue não se espalha todo. Não. É um grande mito que na menstruação se perde muito sangue. Aquilo que eu estive a ler em vários artigos, nós durante uma menstruação, ou seja, durante um ciclo, uma menstruação, perdemos mais ou menos o equivalente a menos de meio copo de água. Portanto, isto aqui tem imensa capacidade, vocês não chegam... Sim, depois também tem vários tamanhos, eu pedi este mais pequenino porque nunca tive um filho, era uma primeira experiência com o copo, mas este é o S, mas tem o S, o M e o L. No caso desta marca, eu acho que outras marcas também têm vários tamanhos. E, portanto, depende muito do vosso fluxo, se já tiveram filhos, se não tiveram, portanto, isso vocês têm que ver e escolher. Este é o mais pequenino e mesmo assim eu nunca o retiro cheio, porque nós não perdemos assim tanto sangue. Aquele que vemos em pensos e tampões, como vemos mesmo à nossa frente, parece imenso, mas vocês vão perceber, às vezes eu retiro o copo e nem um terço tem, porque nós não perdemos assim tanto sangue. Portanto, ele não derrama, não. Acertaste à primeira no tamanho do copo. Já respondi esta pergunta mesmo agora. Eu pedi o mais pequenino, lá está, porque tinha algum receio, nunca tinha colocado, também nunca fui mãe, portanto aconselharam-me a pedir o mais pequenino e até agora tem dado perfeitamente. Quero dizer uma coisa, que já aconteceram coisas com a má utilização do copo menstrual, mas isso para mim não é um motivo pelo qual eu vou deixar de o usar, porque há meninas realmente que, ao não colocarem bem o copo, podem acontecer coisas de não conseguirem tirar, de irem para o hospital, etc. Mas é assim, isso é porque não colocaram bem. Não é, a culpa não é do copo em si, a culpa é da colocação. É uma questão de estarem relaxadas, estarem sozinhas na casa de banho, por exemplo, respirarem fundo, ouvirem uma música. Nos primeiros momentos pode ser mais estranho colocar o copo, mas também depende muito da vontade que têm com o vosso corpo. Claro que não vão colocar o copo tipo todas estressadas a primeira vez, portanto eu tentei estar o mais relaxada possível, vi um tutorial algumas vezes pronto, assim, o copo não se coloca assim diretamente, no meu caso eu gosto de apertar, dar uma dobra, mas isso explica bem no tutorial, e enfiá-lo assim. E depois há dois produtos que eu tive a ver também que vocês podem usar. Um deles é um lubrificante para aplicarem o copo e o outro é um gel de limpeza indicado também que podem usar se sentirem mais confortáveis. Eu não uso nenhum dos dois e sinto-me bastante confortável, mas lá está, isso é uma opção muito pessoal. É confortável, é muito, muito, muito confortável. Eu vou confessar que a primeira vez que eu coloquei muito para dentro, ou seja, eu perdi o fio, tipo, o fio quase não ficou de fora. Eu fiquei tipo, oh meu Deus, será que eu perdi o copo? Será que eu não vou conseguir tirar? Então eu preferi com calma encontrar o copo, retirar, lavar e voltar a colocar, e dessa segunda vez já não o coloquei tanto para dentro e aí aprendi a lição e fica sempre o fio de fora. Realmente eu tenho receio de o colocar muito para dentro e depois ser difícil de o retirar, mas é muito, muito, muito confortável. Posso-vos dizer que chega a ser mais confortável do que um tampão, porque isto adapta-se mesmo. Esta marca em específico é vegan, eles não testaram em animais e o material é próprio, não é? Para ser colocado e ele adapta-se mesmo ao nosso interior e por isso ele é muito confortável e eu aconselho muito porque, olhem, aquilo que eu tenho usado é uma opção muito mais sustentável, muito melhor para a carteira e eu acho que de certa forma até é uma opção bastante higiênica. Quanto tempo dá para ficar com isso? Mais uma vez, isto depende muito também do vosso à vontade, daquilo que preferem. Por exemplo, a marca deste copo em específico, diz que dá para dormir com ele e dá para ficar, acho eu, até 12 horas. Eu confesso, nunca fiquei até 12 horas, já fiquei 8 horas, se calhar 10 horas, porque já dormi com ele e durmo com ele, mas nunca fiquei as 12 horas, acho eu. Assim, eu tento mudar, por exemplo, se puser de manhã, se calhar muda à tarde e depois muda outra vez antes de dormir. Mas não é necessário mudarem tantas vezes como se calhar um tampão, porque o tampão absorve aquilo tudo, fica super pesado e depois acabam por ter que o retirar. Eu confesso, eu mudava muito mais vezes de tampão quando usava tampões do que as vezes que mudo de copo, porque isto tem muito mais espacinho do que um tampão. Não tens medo que passe alguma doença? É assim, há formas de vocês limparem o copo. Como eu estava a dizer, a cada menstruação eu esterilizo o copo com esta caixinha. Vocês podem pôr o copo cá dentro e pôr a ferver durante 3 minutos,
que fica esterilizado. Durante o dia-a-dia eu apenas lavo e volto a colocar, mas acho que também há umas toalhitas que vocês podem passar se sentirem mais confortáveis, ou por exemplo, se estiverem numa casa de banho pública, retiram o copo e se não tiverem o segundo copo com vocês podem retirar o copo, despejar na sanita, passar uma dessas toalhitas e voltar a colocar. É mesmo uma indicação desta marca em questão. Eu acredito que os outros copos sejam mais ou menos a mesma coisa e, portanto, têm várias formas de o limpar e de o esterilizar. Eu uso há quase 2 anos e não troco por nada. Recebi um e-mail a dizer que já poupei 530 tampões. Exatamente, malta, é isto mesmo. Foste ao ginecologista antes de usares, é que eu quero usar e não sei se hei de ir lá primeiro. Não fui, eu vou à ginecologista uma vez por ano por rotina, as minhas análises estavam todas bem, a minha última citologia também estava bem e, portanto, como me sinto bem, não senti necessidade de ir antes de colocar, até porque, apesar de ser uma opção mais recente no mercado, acaba por ser uma opção como outra qualquer e, portanto, não senti necessidade de pedir aconselhamento, mas eu acho que se te sentes mais confortável, não há nada melhor do que, se confias na tua ginecologista, de ires lá e pedires uma opinião também. Eu adorava experimentar, mas tenho medo de o colocar. Não tenham medo, mais uma vez, foi aquilo que eu disse no início, vocês têm que estar relaxadas, até muito giro, porque no kit que eu recebi, não sei se são todos assim, vem umas bolinhas, vinha uma vela, eu acendi a vela, pus uma musiquinha relaxante e, portanto, tentem estar relaxadas, não... Ou seja, num dia em que estejam muito estressadas, não pensem, é hoje que vou colocar o copo pela primeira vez. Não, tentem ser relaxadas. Depois há vídeos em que mostram várias posições em que vocês podem tentar colocar e vai correr tudo bem. Pensem, o corpo é vosso, vocês conhecem-se melhor que ninguém, portanto, força, experimentem, têm o meu apoio. Como meter não dói, o Luxemburgo está contigo, tão querida. Obrigada por todas as vossas mensagens, são muito queridas. Já respondi também a esta, a mim não me dói nada, mas mais uma vez, há lubrificantes próprios para ser mais fácil de aplicar e há formas específicas de vocês dobrarem aqui o copinho para o inserirem. Portanto, isso está tudo disponível, tem imensa informação. Pesquisem e eu acho que vão conseguir. Se estiveres num sítio público, como é que o tiras sem te sujares? Então, eu nunca o retirei num sítio público. A grande vantagem deste copo é que vocês podem ter, acho eu, até 12 horas, como estava a dizer. 12 horas sei de certeza que podem, não sei se podem mais do que isso. Ou seja, em 12 horas é muito provável que se calhar não estejam as 12 horas na rua e que possam ir a casa ou estar em casa, por exemplo, saem às 8 para trabalhar, às 8 da manhã, às 8 da noite se calhar já estão em casa e podem evitar trocá-lo num sítio público. No entanto, há várias opções. Como eu estava a dizer, vocês retiram o copo, podem despejá-lo na sanita e se não conseguirem lavar com água, podem ter com vocês umas toalhitas, que há toalhitas próprias para isto, limpam o copo, têm que ter as mãos lavadas, obviamente, e voltam a inserir. Ou então, uma outra opção que eu acho que até se calhar é a melhor, claro que nada impede que vocês limpem o copo, mas podem sempre guardá-lo na caixinha e usar o que tinham aqui, ou seja, levarem um copo posto e um novo pronto a usar na caixa. Depois retiram o sangue do copo que estavam a usar, até podem limpar lá mesmo para não guardarem assim sujo, não é? Retiram um novo da caixinha e trocam. Acho que é uma boa opção. Acho que nós às vezes quando temos medo de trocar ou medo da mudança, começamos a pôr muitas implicações e começamos a colocar muitas dúvidas que às vezes não é preciso. Tentem simplificar porque acaba por dar certo. Para quem nunca usou tampões, é fácil a colocação do copo. Eu não consigo responder a essa pergunta porque eu usei tampões desde a minha primeira menstruação, que foi aos 15, 16 anos. Portanto, não, se calhar mais cedo. Deve ter sido por volta dos 13, 14 anos. Eu sempre usei tampões. Portanto, eu não consigo responder a isso. Eu acredito que com calma, com a pesquisa certa e com o conhecimento, tu has de conseguir. Vamos de o inserir com lubrificante. Eu não insiro com nada, no entanto, eu sei que há um lubrificante próprio e, portanto, se for uma melhor opção para vocês, claramente que também podem usar. Certifiquem só que é próprio para esta ocasião. Durante o dia-a-dia, como lavo isso? Então, eu lavo só com água. No entanto, eles aconselham, como eu já disse anteriormente, a esterilizarem a cada menstruação. Portanto, imaginem que eu tenho um período durante 5 dias, no fim desses 5 dias eu acabo por colocar aqui, pôr isto a ferver e está pronto para a próxima vez. Tenho 14 anos e ainda sou virgem, posso usar na mesma? Podes sim, senhora. Eu fui ler algumas perguntas mais frequentes e esta era uma delas que eu não sabia responder se não me tivesse informado antes,
Mas sim, não ter tido relações sexuais não é impedimento nenhum. Sei que, por exemplo, pós-parto, como é uma altura em que estamos muito sensíveis, não é o mais indicado, mas podem usar, por exemplo, a fazer natação, a jogar à bola, a jogar basquete. É adequado a qualquer desporto, que isso também estava explícito. Sempre que vais à casa de banho tens que tirar. Eu não tiro sempre que vou, por exemplo, se forem fazer xixi eu acho que não precisam tirar. Se for outras coisas, depende de como vocês se sentem mais confortáveis. De forma geral, se o copo for bem colocado, não se vai mexer. Portanto, independentemente daquilo que façam na casa de banho, o copo não se vai mexer e não vai ser desconfortável. Mas depende, imagina, se tu quiseres retirar de 1 em 1 hora ou 2 em 2 horas, tu podes fazê-lo. A questão é que o copo aguenta muito tempo, portanto não é propriamente necessário. Se por acaso o copo ficar cheio, acabamos por ficar sujas, é assim, isso nunca me aconteceu, até porque, como eu estava a dizer, nós temos muita ideia que durante uma menstruação perdemos muito sangue, mas não, nós perdemos menos de meio de um copo de água. Ou seja, para este copo ficar cheio com umas horas, eu acho que não acontece, porque quer dizer que ao longo dos dias todos ias perder muito mais do que do que meio de um copo de água. Esta frase é difícil de dizer. Portanto, eu acho que acaba por não ficar cheio. No entanto, se tu conheces bem o teu fluxo e sabes que é provável que fique cheio, se calhar é melhor trocares mais cedo para evitares o facto de ele ficar cheio. No entanto, eu acho que isso é pouco provável de acontecer, mas como não sou especialista, digo para ir experimentando e conheceres o teu fluxo e perceberes também. Se tiverem medo que vaza alguma coisa do copo, eu tinha algum receio no início, eu colocava tipo um penso diário caso isso acontecesse, ou então não o colocava e se sentisse que estava ali alguma coisa a acontecer ia à casa de banho, mas se o copo estiver bem colocado essas coisas não acontecem. É por tentativa e erro, vai-se vendo em tutoriais. Eu vi o mesmo tutorial pai 5 vezes antes de colocar e depois fui experimentando. É seguro utilizar uma noite inteira? Sim, a própria marca diz que é possível. Eu no início estava um bocado reticente, mas já usei e correu tudo bem. Mais uma vez, certifiquem só que está bem colocado para não acontecerem outras coisas. E pronto, malta, chegámos ao fim das perguntas deste vídeo. Muitas delas eram repetitivas, espero que tenham ficado esclarecidas com todas estas questões e com as minhas respostas. Eu vou deixar a marca do copo no final do vídeo, não que seja patrocinado mais uma vez, mas realmente eu estou a adorar a experiência com esta marca e portanto não tenciono trocar e como estou a gostar tanto, acho mesmo que é uma boa opção para vocês por vários motivos, por ter o fio, por ter o aplicador, por ter o lubrificante, por ter o gel. Apesar de eu não ter usado, é bom ter essas opções para que mais pessoas consigam adaptar este copo. E é isto, espero muito que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de deixar um like, subscrever o canal, seguir-me também pelo Instagram. Uma boa semana e até ao próximo vídeo. So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. You're over it, I've been done. We're so toxic, can't get enough.